Como você pode observar, nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui estruturas de currais, falar um pouco aqui de pastagem, mostrar os piquetes, falarmos aqui do rebanho, tanto de caprinos quanto de ovinos, focados aqui no trabalho da universidade, um dos pilares da universidade, que é a formação profissional através do ensino. Mas nós vamos ter a oportunidade de conversar agora de um trabalho que você tem certeza ainda não ouviu falar, com o detalhamento que nós vamos trazer aqui, que é um trabalho de pesquisa fantástico sendo desenvolvido aqui, que eu confesso a vocês, para a gente detalhar todo esse trabalho que está sendo feito aqui, uma semana é pouco para a gente poder contar essa história aqui. Eu queria de antemão aproveitar a oportunidade para parabenizar esse trabalho que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, porque realmente de encher os olhos, né, e principalmente pela importância social que esse trabalho tem, onde a cabra e a ovelha são protagonistas, são atores e atrizes principais aqui. Falando de pesquisa, como é que está esse trabalho? Que trabalhos são esses? Então vamos lá. A pesquisa aqui com pequenos ruminantes, ela começou há cerca de 20 anos atrás com o professor Firmino Márcio Filho, que usava a ovelha como modelo para fazer trabalho de anestesia, né? Esse professor, infelizmente, nos deixou, morreu muito precocemente, foi justamente quando eu estava entrando aqui na universidade, em 2004, né? E nessa época, o colega Jefferson, da Embrapa, estava entrando, tinha 1 ano já que ele estava lá em Coronel Pacheco. Okay. E a gente foi colega de pós-graduação e a gente estava com os mesmos problemas, né, de falta de infraestrutura, falta de recursos de fazer pesquisa. Então a gente começou a trabalhar junto. A minha formação de pós-graduação foi com cavalo e vaca, mas o Jefferson teve essa capacidade de mostrar o mundo dos pequenos ruminantes. E desde então a gente trabalha em conjunto. Foi quem te provocou para isso? Foi quem te provocou, com certeza. Um abraço, professor Jeff, da Embrapa, Coronel Pacheco. Foi quem te empurrou para os pequenos ruminantes? Exatamente. Devo ao Jefferson, à Embrapa, né, o doutor Henrique Bruschi, né, que outra pessoa fantástica, né? Que permitiu a vinda do Jefferson. A gente teve esse olhar da importância da caprinocultura na região da Zona da Mata de Minas, né, da região sudeste aqui, né, que com esse olhar permitiu que a Embrapa Caprinos e Ovinos montasse um núcleo sudeste, e o Jefferson, ele nos encantou nesse sentido, né? Então, a gente começou a fazer projetos de pesquisa em conjunto em propriedades rurais aqui, né, na redondeza aqui, vários produtores nos receberam. A gente não tinha infraestrutura, a gente não tinha animal aqui na fazenda, então a gente começou a fazer projetos com sincronização de cio, né, indução de cio, e depois a gente passou com a linha de produção de embriões, né? Nós trabalhamos nas propriedades, em parceria com os produtores. Com os produtores. Nós estamos falando de quantos anos isso, professor? 20 anos. 20 anos. 20 anos. E foi o início que não tinha um rebanho aqui, foi buscar lá com a parceria com o produtor. Balbino, né, o seu Michele, foram pessoas que abriram seus rebanhos. O doutor Elísio Balbino foi um que construiu infraestrutura para a gente fazer pesquisa na sua fazenda. A gente tinha um laboratório lá, e tinha um rebanho dele para fazer experimento. Fantástico. E com isso a gente começou a escrever projeto para a FAPERJ, eu aqui na FAPERJ, o Jefferson na FAPEMIG, CNPq e CAPES, né? E a gente começou a publicar, e na hora que você publica, você tem currículo e você começa a ter, construir uma história e contar essa história para a agência de fomento e aprovar o projeto. Então hoje a FAPERJ nos financia, né? A gente tem um programa aqui no estado que a gente chama que é o Cientista do Nosso Estado, e o Jovem Cientista do Nosso Estado, que é um programa de apoio aos cientistas. Eu faço parte há pelo menos uns 10 anos desse programa, e o Mário recentemente entrou como Jovem Cientista, né? Então a gente consegue ter um auxílio financeiro mensal, sem contar a questão dos projetos, né? Então tem vários projetos que a gente concorre e vai, mas sempre trabalhando em parceria com o Jefferson, lá na Embrapa, fazendo editais dentro da Embrapa, a gente concorria junto, né? Então, assim, sempre crescendo junto. Cresceu a Embrapa e cresceu a UF. Então, assim, nesse tempo, a gente foi agregando pessoas ao grupo. O Mário é um exemplo, que é egresso daqui e entrou aqui na universidade. Ele tem se dedicado mais à parte de clínica, né? Mas também nos auxilia muito com os projetos de reprodução. A Joana, que não está aqui conosco, mas é uma colega que foi estagiária do Jeff na Embrapa, lá em Coronel, depois fez mestrado em Viçosa, na zootecnia, né, e com experimento dentro do Dr. Henrique, depois foi para Fortaleza, na Estadual do Ceará, e há 5 anos é professora aqui na reprodução, e ela tem se dedicado mais
a parte das biotecnologias, né? Perfeito. Então um vai se complementando ao outro, né? E também o professor Walter Lindenbaum, que já trabalha mais com a parte de sanidade, né, da leptospira. Então é assim, a gente conseguiu, com o recurso da FAPERJ e do CNPq, construir essa infraestrutura que vocês vão ver na reportagem. Então a gente aqui hoje é um biotério, né? A gente tem uma legislação a ser seguida do Conselho, né? Essa legislação, todo o animal que é usado para ensino e pesquisa está gerido pela Lei Arouca, né? E a Lei Arouca permite que tenha as legislações para cada espécie. A gente tem legislação as mais utilizadas, que é camundongo e rato, e ano passado lançou a de pequeno ruminante. Só para quem não conhece o termo biotério, né? Qual é a utilização do termo e por que o termo biotério, tanto para a produção quanto na área de pesquisa? Então, o biotério é uma estrutura que mantém animais destinados para ensino e pesquisa. Nós estamos dentro de uma faculdade veterinária. Então, todos os animais que nós usamos aqui é ensino. Então, um professor vai dar uma aula prática de um exame clínico, ele está usando o animal para o ensino. Então, isso tem uma legislação a seguir. Então, toda a infraestrutura que mantém animal para ensino e pesquisa, por exemplo, um hospital veterinário é um biotério, porque ele está usando um animal para treinar uma pessoa. E tem protocolo para isso. Então, por exemplo, se eu vou usar a ovelha para fazer uma aula prática de ultrassonografia, eu previamente, a lei me manda submeter essa aula a um comitê de ética em uso de animais. Isso todo um protocolo a ser seguido, né? Exatamente. A UF, toda instituição que tem animais para ensino e pesquisa tem que ter uma CEUA. A Lei Arouca já fala isso. Então, a CEUA da universidade, eu faço parte da CEUA da UF, ela recebe esses projetos dos docentes e é avaliada. Há uma série de requisitos que são avaliados. A pessoa tem treinamento para lidar com o animal, comprovar o treinamento. Eu não posso permitir uma pessoa a fazer uma cirurgia se não tiver treinamento, se não for um médico veterinário, se não tiver, qual que é o controle de dor desse animal? Então, existe todo um questionamento, qual que é o ponto humanitário, se o animal acontecer uma intercorrência, o que você vai fazer com esse animal? Então, isso tudo é muito detalhado, e somente a avaliação, isso é uma avaliação séria, quem submete não sabe quem avalia, a gente tem autonomia, tem toda uma questão de sigilo, e a gente emite um parecer, aprovando ou não adequando, para melhor explicar. E é importante, né, professor, a gente ressaltar isso, porque a gente vive hoje um momento, eu costumo brincar que nós estamos com tanta informação que a gente acaba vivendo na era da desinformação, né? E muitas vezes com uma série de coisas que são jogadas, são colocadas, principalmente em mídias sociais, e no que diz respeito a maus tratos ou mesmo a utilização de animais nos processos de pesquisa, etc., existe muita seriedade por trás disso, existe muito trabalho, muita ética e técnica a ser utilizada para que possa efetivamente utilizar com boas práticas, com bem-estar animal. Existe todo um processo a ser feito. A coisa não é feita de qualquer jeito, né? Muito pelo contrário. De forma alguma. Existem políticas públicas no sentido de desenvolver métodos substitutivos para o uso de animais. Então, para alguns tipos de experimentação, os animais já foram retirados, né? Mas há todo uma preocupação da redução, do refinamento, né, no uso dos animais, né? Então, não acha que... E a gente é passivo de fiscalização. Então, a gente tem que... E até interessante, né? Quer dizer, nós vimos recentemente lá uma tragédia no Rio Grande do Sul, né, com toda a enchente causada, etc., e toda uma comoção, não só para as pessoas que sofreram com todo aquele processo, como para os animais também. E lembrando que aquele profissional, médico veterinário, zootecnista, o técnico que estava lá socorrendo os animais, passaram por um processo de ensino. E para aprender a mexer com o animal, precisou do animal, porque ele não aprendeu mexendo à distância, né? Quer dizer, ele teve que ter contato com o animal para poder estar lá fazendo procedimento cirúrgico, socorrer, etc. Né? A gente, se a gente pensar, o animal ele só pode ser utilizado se for para desenvolver a habilidade da pessoa. Perfeito. Por exemplo, aula demonstrativa não pode acontecer. Claro. A lei é clara. Aula demonstrativa você filma e passa para o aluno. Se você quer desenvolver a habilidade, se eu quero ensinar um aluno a fazer um ultrassom, ele tem que fazer. Ele vai ter que usar o animal. Perfeito. Então a gente tem que ter um cuidado quanto os animais,
quantos alunos pode treinar em cada animal, quanto tempo. Então tem todo um cuidado nesse sentido. Né? Então a gente precisa desenvolver habilidades, seja do veterinário, do zootecnista. Como que um zootecnista vai avaliar uma alimentação? Ele está acompanhando sem saber avaliar um score corporal. Exatamente. E vai fazer isso como? Só apalpando e vendo o fato e entendendo ali o que é o score. Só para a gente ter ideia, dentro do nosso programa de pós-graduação tem um professor que só dedica a ensino na medicina veterinária. Então ele desenvolve modelos de ensino. Por exemplo, eu preciso orientar um aluno, coletar um sangue de uma ovelha. Antes dele coletar um sangue da ovelha, existem modelos não animais que você treina esse aluno antes de chegar no animal. Então, hoje, dentro da medicina veterinária, tem uma área importante, que é a área de ensino, para evitar o uso, por exemplo, língua de boi. A língua de boi é um excelente modelo para treinar a habilidade do aluno para a sutura. Então, assim, existe uma pesquisa, né, voltada para a substituição dos animais em aulas, de modelos para isso, né? Então tem pessoas se dedicando a isso. E aí, falando desse trabalho de pesquisa com a utilização dos animais, nós vamos conhecer agora alguns trabalhos aqui com caprinos e ovinos. Você vai entender a importância disso que nós estamos comentando aqui para nós, para a sociedade brasileira, não só a sociedade brasileira, como a sociedade mundial. Professor, que pesquisas são essas? Então, o que nós temos aqui para mostrar para esse mundão afora? Exato. Então, como a gente é um biotério, credenciado uma área, no caso, o responsável técnico, a legislação pede isso, um responsável técnico, médico veterinário, nós, há cerca de 7 a 8 anos, nós fomos procurados por biomanguinhos, né, para manter cabras, né, para produção de soro. Então, biomanguinhos, eles tinham uma infraestrutura dentro lá de biomanguinhos, mas por custo, falta de espaço e também pela questão de bem-estar dos animais, eles tiveram que tirar esses animais de lá. Então eles nos contrataram. Hoje a gente mantém 14 cabras, né, que são mantidas aqui no nosso biotério para a produção de soro. Né? Toda a vacina produzida por biomanguinhos, vamos lembrar que biomanguinhos é um órgão do governo federal que produz as vacinas que a gente precisa para a população brasileira. E ela vende para o SUS. Né? Então, as vacinas de febre amarela, sarampo, rubéola, catapora. Lembrando que é a tríplice viral, né? Sarampo, cachumba e rubéola. Isso. E pólio e febre amarela. Então essas vacinas, cada lote que é produzido lá no Rio de Janeiro, em Biomanguinhos, lá no Castelinho, né, na fábrica de vacina do Ministério da Saúde, ela, antes de ser liberada, ela tem vários processos de avaliação de qualidade. E um dos processos de qualidade que aquela vacina passa, ela precisa de um anticorpo produzido pela cabra. Então, essas cabras, elas são inoculadas com vírus atenuado, né, da febre amarela, do sarampo. Cada cabra tem a sua doença, né, que elas são inoculadas, e elas, claro que isso também é feito de maneira o vírus é atenuado, então não causa doença na cabra, mas faz com que a cabra produza um anticorpo. Esse anticorpo depois é coletado pelo sangue dela, parte é processado aqui no laboratório e o restante é mandado para Biomanguinhos para fazer testes de qualidade desses lotes de vacina. Então, o lote de vacina só é liberado a partir do momento que tem esse teste. Então, nós temos uma equipe de médicos veterinários de Biomanguinhos que vem aqui, né, eles têm todo um protocolo de sensibilização dessas cabras. Essas cabras, claro, a gente submeteu a CEUA antes da UF, né? Então a gente sempre, antes de fazer qualquer coisa, a CEUA nos autoriza. Biomanguinhos vem aqui, faz os processos de inoculação e depois de coleta de sangue. E com isso, né, a gente já presta esse serviço há 7 a 8 anos. Nós recebemos um recurso de Biomanguinhos, é uma prestação de serviço. Né? Esse recurso ele entra na universidade, né? A universidade passa esse recurso para a Fundação de Apoio, para gerir esse recurso, né? Para a gente ter mais agilidade na gestão desse recurso. E esse recurso ele é investido aqui na fazenda, nas próprias cabras e para o setor. Hoje, assim, quem mantém a manutenção do sistema e alguns investimentos
né? Vocês vão ver construções sendo feitas, é esse recurso de biomanília. Deu para captar a ideia? Repetindo aqui, só para vocês entenderem, então, aqui, para a gente fazer um resumo dessa história aqui. Toda e qualquer vacina que sai do bimanguismo, no caso específico dessas doenças, que doenças são? Vamos lá de novo? Então vamos lá, é a tríplice viral, Tríplice que é viral. composta pelo sarampo, cachumba e rubéola, Okay. e a vacina de pólio, e a poliomielite, e a vacina também de febre amarela. Então, em breve. E em breve tem também para a produção da... Na verdade, eles têm a ideia de transformar a tríplice na quádrupla viral, que vai ter também a varicela, que é a catapora. Isso. Tudo isso produzido através do anticorpo para que a cabra mostre a eficiência dessa vacina antes dela ser liberada efetivamente para comercialização através do SUS e que a população receba essa vacina. Entendeu a importância da utilização do animal, no caso específico da cabra, para que isso possa ser gerado e a importância dessa pesquisa sendo desenvolvida aqui na universidade? Então todos nós que em algum momento fomos vacinados por alguma dessas doenças, isso passou por aqui. Aliás, a pessoa brincava comigo quando eu cheguei aqui e falou assim: você já foi vacinado de febre amarela? Eu falei, já, 2 vezes. Ele mostrou a cabra e falou, então essa cabra aqui testou para saber se a sua vacina foi eficiente ou não. Agradeço uma cabra. Agradeço a cabra por isso. Então, então a gente mostra a importância. Fantástico. Então vocês vão ver aí, são animais que a gente se preocupa muito com o bem-estar deles. Se eles não tiverem bem-estar, claro, não vai produzir soro. Até porque interfere no Exatamente. resultado. Né? Porque o resultado, para ser fidedigno, tem todo o protocolo. Né? Exatamente. Então a gente tem esse carinho e essa atenção por elas, né? Então, além dessa questão da Fiocruz, eu trabalho com reprodução animal, então a gente já fez vários experimentos aqui. A gente tem parceria, como eu disse, com a Embrapa, Caprinos e Ovinos, mas também a gente tem parceria com outras instituições aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. A gente tem um contato muito grande com a Uruguai, na pessoa do professor Rodolfo Mingerfeld. Ele já esteve aqui conosco 2 vezes, a gente já praticamente todo ano, desde 2017, tirando a época da pandemia, eu vou ao Uruguai. Então sempre o Mário já foi, vários alunos nossos vão para lá fazer experimento lá, treinar lá. Essa interação. Isso. E alunos de lá também vêm para cá. Essa internacionalização. Então a gente tem esse contato. Ano passado a gente compensou um contato com o México, né, com o professor Alberto Delgadillo, que veio. Então a gente sempre aqui tem um quadro assim, tem um congresso aqui no Brasil, seja de reprodução, seja da buiatria, vem um colega de fora, a gente indica o colega, mas a gente também tem uma possibilidade de cair lá. A gente desvia ele para cá. E a gente tem uma vantagem muito grande. Fala que vem para o Rio de Janeiro, todo mundo quer vir, né? Então, é verdade. Então a gente fala, ó, você vem para o congresso lá em Recife, mas dá uma voltinha aqui no Rio de Janeiro. A gente não fala que a gente fala só, vou no Rio e vão conhecer aqui, então a gente interage. Então foi assim que eu pude levar o Rodolfo em criadores aqui, o Alberto Delgadillo, a mesma coisa, e com isso a gente faz ideias de projetos em conjunto, né, com essas pessoas. E isso reflete no treinamento do aluno na produção científica. Professor, tem mais um trabalho sendo desenvolvido aqui, extremamente interessante também, que trata de saúde pública, leptospirose. Né? Como é que é essa questão da leptospirose, que também nós devemos, nesse caso específico, a ovelha. Né? Então, a gente tem aqui dentro da universidade, o professor Walter Lilienbaum, né, hoje a gente trata a leptospirose. Claro que ela tem importância zoonótica grande, né, mas ela tem uma influência muito grande na reprodução. Hoje a gente caracteriza a leptospirose como uma doença genital, né, que causa perdas reprodutivas. Né? Então, isso é uma linha de pesquisa do professor Walter, que tem mais tempo de universidade do que eu, não vou falar o tempo que ele fica bravo, né, mas ele tem uma experiência muito grande em leptospirose. Referência, né? Referência no Brasil e no mundo nessa área, né? Ele comprovou que a leptospirose é uma doença reprodutiva, né? Não é uma doença somente zoonótica, ela causa perdas reprodutivas importantes, né? Então, ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer experimentos controlados, né? Que ele poderia afirmar que aquele animal não está infectando novamente por causa do efeito de ambiente, né? Porque a gente tem muito ação do ambiente na ocorrência da leptospirose. Então, ele nos procurou há 10 anos atrás, né?
falou assim, eu preciso montar uma estrutura para fazer pesquisa com animal infectado. Foi aí que surgiu a Uniper. Né? E aí vem mais essa interação da utilização da ovelha com esse processo. É testar vacinas, eficiência de vacina? Ele está agora, já fez vários experimentos para ver via de inoculação, tratamento, qual é a melhor estratégia de tratamento, né? E agora ele está passando por uma fase agora de testar vacinas, né, para controle, usando a ovelha como modelo para ruminante. Né? Então, é claro que vai ter um efeito sobre o pequeno ruminante, aplicabilidade no pequeno ruminante, mas também vai ter na bovinocultura também. Você pode extrapolar os resultados em função desse trabalho. Ele tem contato com empresas, eu não posso entrar em detalhes claro. sigilo, mas ele tem contato com empresas, né, multinacionais até, que ele vai desenvolvendo essas vacinas com sorotipos de lepto locais, né, e vai testando isso. Então a gente usa, é mais uma pessoa que usa a ovelha como modelo. E para um assunto que é extremamente importante, né, para o setor, né, de produção pecuária brasileira, que é uma doença, como o senhor falou, reprodutiva, que causa danos significativos econômicos. Né? Exatamente. Né? Então, claro que tem importância zoonótica, mas também tem a questão de produção. Né? Professor, e tem vários outros trabalhos que vocês desenvolvem aqui também de pesquisa relacionado à reprodução, né? A parte de sêmen, a parte de embriões, quer dizer, existe todo um trabalho também de desenvolvimento científico aqui, sendo realizado aqui na Universidade Federal Fluminense, em especial com caprinos e ovinos, com técnicas e protocolos de reprodução, não é isso? Exato. A gente começou, quando o Mário foi aluno nosso do mestrado e no doutorado, primeiro a gente procurou caracterizar a estacionalidade reprodutiva na região sudeste do nosso paralelo, né? Porque a gente tem informação de nordeste, sul. Então, a primeira coisa que a gente fez foi avaliar como é a estacionalidade reprodutiva da ovelha, da cabra e, mais recente, como que os carneiros se comportam aqui na nossa situação. Perfeito. E, paralelamente a isso, a gente começou a fazer estudos com vários protocolos hormonais. A gente tem uma vertente que é algo que o Mário gosta muito, que é a parte de ultrassonografia, tanto com a parte de avaliação reprodutiva, né, como também a parte de clínica, que é uma área que ele se dedica. E usar o ultrassom como ferramenta de avaliação reprodutiva, diagnóstico de gestação precoce. Então, a gente tem toda a caracterização, que eu falo, a gente tem o olhar do bovino e tenta trazer o pequeno ruminante. Então, eu gosto muito, eu falo, a gente tem congressos importantes, né? E quando eu vou nesses congressos, eu sento lá para assistir a palestra do bovino. Eu brinco muito do professor Barucelli, do Guilherme Pugliese, professores da USP, que lá eu estou vendo que eles estão pensando para o bovino para tentar trazer para o pequeno ruminante. Por exemplo, o Pugliese, ele desenvolveu, junto com o pessoal da Embrapa, né, o Luiz Gustavo também da Embrapa, diagnóstico precoce com corpo lúteo, vascularização de corpo lúteo. E a gente, assim, a gente precisa fazer isso pequeno ruminante. A gente fez em cabra e ovelha, foram dissertações feitas aqui no programa, os artigos estão publicados. Aí eles foram agora... Então já acelerou esse processo de diagnóstico precoce de ruminantes. E fazia com 30 dias, a gente consegue fazer mais precocemente, 23 dias na cabra e 21... 17 na ovelha e 21 na cabra. 21 na cabra. Com 17 dias, a gente já sabe se a ovelha está gestante ou não. E isso já serviu de base para os protocolos de ressincronização de cio. Então, hoje, a gente já viu que eu posso, antes de bater martelo, porque a fêmea está gestante ou não com 17 dias a ovelha, né, com 12 dias eu já posso começar um novo protocolo de sincronização de cio. Porque na hora que ela estiver com 17 dias, eu tomo a decisão se eu continuo ou não. E aí, professor, até para quem está acompanhando a Expedição Beira Brasil, para você entender, né, toda a importância desse processo, desse conhecimento gerado nessa pesquisa, nós estamos falando de intervalo entre partos, né, nós estamos falando de produção, quilos de cordeiro por ovelha ano, quilos de leite por cabra ano, todo ele tem influência na situação reprodutiva do animal, que vai efetivamente fazer com que a nossa inquilina, que é a ovelha e a cabra, coloque, né, pague o seu aluguel, que é colocando o cordeiro no chão e o leite no balde. Quer dizer, é fundamental ter esse entendimento, professor. São índices zootécnicos influenciados por essas questões reprodutivas. Essa aceleração de ganhos, né? Diminuição de intervalos. Com 30 dias, quando muitas vezes faz o diagnóstico de gestação com 30 dias, com o diagnóstico precoce, com 30 dias a gente já está
podendo inseminar a ovelha 2 vezes. Fantástico. Né? Então, isso junto com o pessoal lá do Uruguai, a gente fez experimentos aqui e no Uruguai, né, mostrando essa eficiência de protocolos de ressincronização de cio baseado no diagnóstico precoce de gestação com a ultrassonografia Doppler. Isso é uma vertente, né? E a gente tem a vertente da produção em vivo de embriões, né? Então a gente desenvolveu vários protocolos de superovulação junto com a Embrapa, coleta de embrião, né? Avaliação de doadora. Então hoje a gente tem ferramenta para predizer uma resposta à superovulação, né? Sem precisar de laparoscopia. Exato. Por exemplo, o colega que trabalha a campo para coletar embrião, ele muitas vezes abre a ovelha para fazer a coleta cirúrgica. Mas antes dele abrir a ovelha, ele fazia a laparoscopia para contar o número de CL dos corpos de útero nos ovários. Hoje a gente já mostrou que o ultrassom Doppler resolve esse problema. Resolve. Então você já tira a avaliação laparoscópica. Né? E são técnicas desenvolvidas aqui. Exato. Vocês é que trabalharam essas. A gente tem lá um artigo do Pedro que mostra a acurácia do Doppler para predizer a resposta. Né? Então, isso está pronto. Sem contar os milhares de trabalhos que o Jefferson fez, um protocolo de dilatação, o desenvolvimento do circuito Embrapa de coleta de embrião, né, que o Jefferson desenvolveu, que a gente usa aqui, né? E assim vai. Né? E na parte nas cabras, os protocolos de sincronização de cio, né? A gente tem procurado agora com ferramentas de efeito macho, tentando tirar um pouco o uso de hormônio na contestação reprodutiva. Isso é algo, né, Marco, que a gente quer focar agora, os efeitos machos, por isso o contato com o pessoal do México, o professor Delgadillo, o professor Rodolfo do Uruguai, é importante para trazer o conhecimento dele. Né? Eu tive a oportunidade de ir ao México esse ano, em abril, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Torreón, que é norte do México, é igual ao nosso semiárido brasileiro, e Novo León, né? Que também é região de semiárido. É impressionante o sistema de produção de pequeno produtor, trabalhando com efeito macho, né? Vendo a importância do leite, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um criador que lá o sistema de produção é de pastoreio, né? Então o produtor acorda de manhã, são 150 cabras, ele tira lá por volta de 50 litros de leite e vai com as cabras para comer, ter acesso à vegetação. Torreón chove 300 milímetros por ano e é o maior produtor de leite do México. É algo impactante. Você olha para o lado, você vê o cristal, alfafa e a cabra correndo do outro lado da cerca, comendo o resto de forragem. Mas o produtor vendendo cabrito com 3 meses com abate, produzindo cabrito e vendendo pelo México inteiro, né? Um sistema extremamente sustentável. Então, assim, essas visitas, né, a gente vê essas coisas. Poder trazer para a nossa realidade, né, nas diversas regiões brasileiras. Né? Exato. Eu conversando com o produtor, que é um problema de questão do cabrito, né? Por que não a gente ter os nossos cabritos? Lá é um prato extremamente importante. Sim, já é ato cultural, né? É ato cultural, é caro, não é barato, então é algo que a gente tem que trazer para o Brasil, ter a questão de legislação de abate desse animal e comercialização, que é mais uma renda para o produtor. Que eu tive a oportunidade de ver lá no México, funciona muito bem. Vamos lá conhecer os laboratórios, conhecer a estrutura, os animais que estão aí nesse projeto, junto aqui com o Biomanguinhos, o processo de validação das vacinas, entender um pouco mais desse trabalho também aqui do professor Mário com relação à ultrassonografia, entendendo de toda essa dinâmica aqui da pesquisa na Universidade Federal Fluminense. Vamos lá conhecer? Bora. Vamos lá. Vamos lá para conhecer a estrutura dos laboratórios aqui desse trabalho de pesquisa da Universidade Federal Fluminense.
Expedição Bem Brasil, continuamos em terras fluminenses, oportunidade hoje de conversarmos aqui na Fiocruz Biomanguinhos. Eu estou aqui com o médico veterinário Daniel Guedes, responsável técnico pelos kits de diagnóstico. Daniel, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. Nós tivemos a oportunidade de conhecer os trabalhos da Universidade Federal Fluminense com a utilização da espécie caprina, né, em parceria com vocês. Como é que é essa parceria, como funciona, qual que é o objetivo desse projeto? Bom, o objetivo desse projeto, depois de muita procura, é claro, e nós seguirmos a transferência de tecnologia da vacina sarampo, cachumbo, rubéola, que utiliza a espécie caprina para obtenção de insumo para o controle de qualidade. Então nós pesquisamos diversas áreas, possibilidades para se manter caprinos, inclusive aqui na Fiocruz, só que aqui é um ambiente muito urbano, não era o ideal. Claro. Então buscamos parceria, conversamos com a equipe da UF e visitamos a unidade. E durante a oportunidade da visita, nós pudemos ver as instalações, que foi a primeira etapa. Sim. As instalações para o animal uso em experimentação, é muito difícil a gente obter uma instalação boa. E como a UF, na parceria com o professor Felipe e o professor Mário, eles têm essa unidade, eles têm essa estrutura totalmente preparada para receber os animais e preparada para conter riscos biológicos, para conter o experimento em si. Claro. Então foi por isso um dos principais motivos que a gente escolheu essa parceria lá. Perfeito. Que não é em qualquer lugar que a gente obtém. Com certeza. Os caprinos são animais extremamente sensíveis a verminoses, mas também muito rústicos, concorda? Sim. Então essa parceria visou abranger todas as etapas, tanto de bem-estar animal, como comitê de ética, para o uso dos animais, até mesmo os cuidados veterinários que são necessários para se manter animais em experimentação, que precisam de observação constante. Inclusive em conversas, né, lá com o professor Felipe, com o professor Mário Ballar, nós tivemos a oportunidade de ver toda essa preocupação, bem-estar animal, né, um comitê de ética de uso dos animais para esse tipo de trabalho. Existe toda uma preparação prévia dos animais, até mesmo antes de entrar no processo de validação e de receber os antígenos. Né? É isso mesmo, tem que ter todo esse preparo, todo o arcabouço documental, é algo muito sério trabalhar com animal. Eu não posso, da minha cabeça, querer trabalhar hoje, que não vai acontecer. Nós temos que seguir toda a documentação, tudo que é correto para se trabalhar com animal. Para isso, submete-se um que nós chamamos um documento de SEUA, para a Comissão de Ética para o Uso de Animais. Perfeito. E aí, a partir do que a gente expõe nesse documento, ocorre a aprovação ou não da nossa autorização para o uso dos animais. Se for aprovado por essa comissão, podemos prosseguir e usar os animais. Dentre tantas espécies animais, por que a espécie caprina? Né? O objetivo da Expedição Bem Brasil é darmos visibilidade, vez e voz à cadeia de caprinos e ovinos, e foi extremamente interessante verificar todo esse trabalho, né, voltado para a saúde pública. Qual a utilização da espécie caprina? Qual é o objetivo principal da espécie caprina? O porquê da espécie caprina? Bom, o porquê da espécie caprina? Primeiramente, por causa da transferência de tecnologia do parceiro. E depois o professor Felipe até sugeriu, poxa, Daniel, vamos trabalhar com ovino, que a gente tem mais ovino aqui, a gente não tem cabra aqui, ovino seria melhor. Eu falei, olha, vamos testar com cabra primeiro, porque foi o que o parceiro usou e a gente não pode perder tempo. Claro. Não podemos ficar experimentando. Já existia todo um trabalho feito. Já existia com o parceiro tecnológico. Então a gente falou, ó, não podemos perder tempo, vamos colocar umas cabras e vamos testar. Mas a proposta inicial do professor seria com ovinos, tá? E aí, a partir dessa escolha dos animais, é que nós começamos. Não escolhemos animais assim de raça, não escolhemos nada. Só animais sadios, e precisávamos que fossem animais extremamente saudáveis. Então, para isso, elencamos uma avaliação clínica e laboratorial dos animais para que a gente pudesse selecioná-los e usar. Existe todo um protocolo, né, definido para isso, quer dizer, desde a escolha do animal, a ambientação do animal, toda a parte sanitária, a parte nutricional, né, do animal, visando o bem-estar, quer dizer, existe todo um protocolo para que esse animal possa estar dentro de um processo de validação ali, ou de experimentação, né? Sim, para você usar, testar, submeter o animal
a um desafio com um antígeno, ele precisa estar totalmente saudável, livre de qualquer doença, verminoses, tudo. Ele tem que estar muito saudável. Sim. Ele tem que estar num ambiente agradável para ele. Ele tem que ter bem-estar naquele ambiente. Perfeito. Qualquer coisa pode influenciar negativamente No na resultado. produção de anticorpo. Então isso é essencial. Ele tem que estar responsivo, Ele tem que estar muito efetivamente, feliz ali. para que você tenha um resultado em condições ideais de trabalho. Para que a gente não insira um viés no nosso experimento. Perfeito. Então a gente realmente precisa que os animais estejam bem. E você sabe que os caprinos e ovinos têm uma hierarquia Sim, entre sim, eles. sim. Então a gente tem que respeitar isso e condicionar. Então a gente tem que ter os animais mais ou menos tudo da mesma idade, mesmo peso, para não haver competição pelo alimento. Tem que ser tudo muito bem estudado e um acompanhamento diário. Perfeito. Não basta eu jogar lá e só visitar no dia de coletar ou inocular eles. Tem Perfeito. que ter um acompanhamento veterinário, zootécnico, Um monitoramento os próprios constante, permanente. né? todos os dias. E O desde cuidado então, tem que ser muito grande. Nós tivemos a oportunidade de ver todas as instalações muito bem vedadas, né? Tem todo um controle de acesso, existe todo um ambiente controlado para que haja todo esse processo que faz parte dentro do protocolo de vocês lá. E isso aí, o professor Felipe ouviu muito a gente. Nós fizemos visitas com a nossa comissão aqui de biossegurança lá. Falamos, professor, precisamos disso, daquilo, o resíduo tem que ser encaminhado, tem que ser tudo muito bem controlado. Então, a gente fez uma assessoria compartilhada, né? A nossa equipe de biossegurança foi lá, apontamos diversos pontos que precisavam ser melhorados e eles prontamente atenderam. Para quê? Para conter qualquer tipo de risco, qualquer influência que pudesse acontecer ali. Então, tudo, tem que ser tudo muito bem controlado. Eu não posso me dar o luxo de que um animal fique doente, porque a gente perde demais, muito tempo, e os antígenos têm que se produzir os anticorpos, então a gente conta com isso para liberar vacinas aqui. Perfeito. Para entender um pouco mais desse processo, entendemos aqui em que consiste exatamente esse trabalho que está sendo feito. No próximo bloco nós vamos entrar um pouco mais em detalhes desse processo na parceria Biomanguinhos Fiocruz com a Universidade Federal Fluminense. Rapidinho a gente está voltando. Daniel, pensando nesse trabalho desenvolvido em parceria, né, com Fiocruz, Biomanguinhos, a Universidade Federal Fluminense, em que consiste efetivamente a utilização dos caprinos para esse processo da produção de vacinas aqui? Bom, a produção de vacinas, ela necessita de um processo de controle de qualidade. Ok. Do que consiste esse controle de qualidade? De uma série de etapas para se assegurar que a vacina tem a qualidade necessária. Perfeito. E que ela tem somente o antígeno que nos é de interesse. Claro. Né? Em se tratando, por exemplo, de vacinas sarampo, por exemplo, ela tem que ter somente aquele antígeno. Ela não pode ter antígenos contaminantes. Então a gente, no controle de qualidade, tem que assegurar que só temos aquele antígeno vacinal. Dentro dessas vacinas, quais são as principais que vocês estão utilizando hoje, os caprinos, para a produção de vacina? Hoje, nós utilizamos sarampo, cachumba e rubéola, que antigamente chamada de tríplice viral. Uhum. Né? Muito que, inclusive, eu dei recentemente na minha filha. Uhum. Então, a gente dá a vacina, a gente produz a vacina, faz o controle de qualidade e dá nos nossos filhos e na gente. Claro. Então, isso é muito importante para toda a população brasileira, inclusive. Como é que você vê a contribuição, você como médico veterinário de formação, vendo a contribuição da caprinocultura para a saúde pública brasileira e mundial? Eu acho fundamental, porque muita gente não conhece o trabalho de médicos veterinários e zootecnistas como um todo. Então, eu, como veterinário, produzindo vacina para humanos. Então, o papel nosso como veterinário, zootecnista, na saúde pública também. Claro. Não só o cuidar dos animais, mas o cuidado com a saúde pública. Então eu vejo isso como exercendo o nosso papel de profissional, né? Que é muito importante. E a caprinocultura e a ovinocultura em si, ela veio para somar nesse projeto, veio para somar no controle de qualidade, para a gente conseguir produzir os insumos necessários para fazer esse controle de qualidade. Você falava há pouco da questão sanitária do rebanho. Nós tivemos a oportunidade de conversar já por diversos locais por onde passamos, Espírito Santo, Minas Gerais e aqui mesmo no Rio de Janeiro, conversando com a Defesa Sanitária. Existe um Plano Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, que ainda falta um bom trabalho para regulamentação, para ter uma aplicação prática
né, de controle sanitário. Como é que você vê a importância disso para o rebanho e para esse trabalho especial que vocês desenvolvem aqui? A importância para esse trabalho que nós desenvolvemos aqui é que hoje a gente precisa lutar um pouquinho para fazer esse controle sanitário. Por quê? Para usarmos esses animais para experimentação, não experimentação mais, para a produção de insumos para o controle de qualidade, nós precisamos de animais limpos, sadios. Como eu faço isso? Eu preciso verificar, certificar laboratorialmente que eles estão livres de todas as doenças comuns à espécie. Perfeito. Para isso, a gente faz diversos exames periodicamente para assegurar isso. É claro que se no programa tivesse preconizado, por exemplo, tuberculose, brucelose, seria mais fácil. O controle já estaria acontecendo regulamentado, né? Então, para inserir qualquer animal no grupo de produção nosso, produção de anticorpos, a gente tem que fazer esses exames, tem que buscar esses exames, certificar de que os animais estão sadios, para depois inseri-los no grupo e começar a trabalhar com eles, mas também monitorar periodicamente esses animais. A fazenda onde eles estão inseridos, a UF, ela tem que ser meio que um rebanho fechado, para não introduzir nenhuma doença que vá interferir nos nossos animais, que os animais estão lá há algum tempo produzindo anticorpo. Então a gente tem que ter esse controle. E o controle sanitário é algo essencial para toda e qualquer ação utilizando caprinos, ovinos ou qualquer espécie animal. E até mesmo como a gente tem procurado demonstrar na Expedição Bear Brasil, a utilização, né, dos caprinos e ovinos na geração e na produção de alimentos também, o produto final está intimamente ligado à qualidade e à sanidade dos animais, né? Quer dizer, um processo que envolve aí para todos os setores, efetivamente. Sem dúvida, para você ter um produto de qualidade, você tem que ter animais de qualidade para qualquer coisa que você for usar, tanto para alimento quanto para controle de qualidade de vacina. Daniel, nós estamos aqui numa entidade, Fiocruz Biomanguinhos, que é referência mundial, né, em produção de vacinas, em especial no tratamento da saúde pública, né? E a gente sabe da importância que isso tem, em especial para o Brasil, por todos os momentos que nós passamos aí por várias questões. Você nos acabou de dizer, né, vacinou seus filhos recentemente, né, com vacinas produzidas aqui, você conhece todo o processo. Para quem acompanha a Expedição Bear Brasil, eu queria que você deixasse também, né, mostrar um pouco o que é a Fiocruz Biomanguinhos na importância da saúde pública, em especial nesse processo, utilizando a caprinocultura, né, para garantir a saúde pública brasileira. É uma pergunta complexa, né? Mas a Fiocruz tem diversas unidades trabalhando com ensino, pesquisa e diversas outras. E nós aqui em Biomanguinhos, nós produzimos vacinas, biofármacos, kits de diagnóstico, e tudo isso voltado para o Ministério da Saúde. Nós só atendemos o Ministério da Saúde hoje. Perfeito. Algumas condições, algumas vacinas nós até exportamos para órgãos como Unicef, OPAS, etc., mas são todos com esse fim, visando a saúde pública. Então é um orgulho muito grande a gente estar aqui, participando disso, produzindo saúde, literalmente, e também utilizando dos conhecimentos da profissão para favorecer isso. Então são usar os animais, contribuir com os animais, com o uso dos animais para a saúde pública como um todo. Sem eles, a gente não conseguiria chegar no fim, que é promover a saúde à população. Isso é essencial e também é o que nos motiva todos os dias. Claro. Você se imaginava como médico veterinário, lá na graduação, fazendo uma linha do tempo, de um dia estar trabalhando aqui em Biomanguinhos, utilizando os animais na produção de vacinas? Jamais. Passou pela sua cabeça isso? Não, jamais. Quando a gente entra na faculdade, jamais pensei nisso. Eu acho que eu pensava mais em trabalhar no campo, direto com animais, quer seja com grandes ou pequenos ruminantes, ou equinos, etc. Que também, equinos também tem uma fonte de produção de anticorpos, também muito famoso, inclusive com o Instituto Vital Brasil, produzindo soros. Mas nós utilizando os nossos conhecimentos em veterinário, eu nunca imaginei trabalhar numa unidade como a Fiocruz, produzindo saúde pública. Mas, graças a Deus, hoje, eu vejo muito do que eu aprendi na faculdade podendo utilizar aqui. Quer seja no controle de qualidade, nos testes diagnósticos como um todo. Tudo que a gente aprende na faculdade foi possível utilizar aqui
para fazer o controle de qualidade. E eu fiquei bastante surpreso e muito feliz com isso, né? Claro, né? Mostra inclusive a capilaridade da profissão, né? A área de atuação extremamente abrangente, né? É uma diversidade muito grande da nossa profissão, né? Verdade. É uma diversidade muito grande também do uso dos animais, como a gente está vendo aqui, e mostra cada dia mais que nós, seres humanos, dependemos demais dos animais como um todo e temos que valorizar eles, ter cuidado, ter ética para usar esses animais. Eu acho essencial a gente ter essa consciência que a gente, como humanos, a gente é muito pequeno para desprezar a vida como um todo, né? A gente está chegando ao final aqui dessa nossa visita. Eu queria primeiro imensamente agradecer vocês por nos receber aqui. Existe todo um protocolo, existe todo um critério, né, aqui de acesso à Biomanguinhos, à Fiocruz. Agradecer a toda a equipe aqui também, né, ligados a vocês aqui, principalmente a assessoria de comunicação aqui, Biomanguinhos, Fiocruz. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, criadores de caprinos e ovinos, médicos veterinários, zootecnistas e aqueles apreciadores da caprinocultura e ovinocultura dentro desse contexto da Expedição Bem Brasil. Eu sou apreciador também da caprinocultura, né, na parte alimentar, como um todo, como todos somos, mas eu queria estimular o pessoal a cuidar dos seus animais com critério, com muito cuidado. Se você tem cuidado com eles, eles vão te dar um produto melhor, quer seja para o alimento ou qualquer outro item. Então, veterinários, estimulem os proprietários a ter um controle muito bom, divulguem conhecimento para os criadores e sejam parceiros deles para que para a caprinocultura e ovinocultura crescer no nosso país, que é um país de dimensões continentais, quer seja do Nordeste, quer seja no Sul, a gente tem caprinos, tem ovinos. Então é nossa função como profissional estimular, orientar a criação para que a gente tenha produtos melhores, animais melhores e produtos de qualidade. Perfeito. Que é essencial para toda a nossa humanidade. Para quem acompanha a Expedição Bem Brasil, existe um site aqui de Biomanguinhos, Fiocruz, para as pessoas acompanharem, verem aqui os trabalhos, terem mais informações, com mais detalhamento disso? Tem o site de Biomanguinhos, né? Que a gente pode certamente colocar no link. Fica no link aqui, ok. Nós temos um portfólio muito grande de produtos que é vendido, entre aspas, é fornecido para o Ministério da Saúde somente, okay. E nós temos o site também da Fiocruz com todas a parte de ensino, a parte de pós-graduação, a parte de pesquisa, que a gente pode acessar também, que a gente pode deixar no... Perfeito. Quem está acompanhando a expedição, fica aqui o link de contato para que você tenha acesso, para que você entre no site e veja a imensidão desse trabalho fantástico sendo desenvolvido aqui na Fiocruz Biomanguinhos. Daniel, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Um prazer a gente poder estar aqui. Caprinocultura brasileira, tecnologia, pesquisa voltada para a saúde pública. Caprinocultura também nas outras funções, visitando aqui Biomanguinhos Fiocruz. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos acompanhe no canal do YouTube, na página do Instagram e do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por esse Brasil afora. Forte abraço. Daniel, falando especificamente aqui da utilização dos caprinos nesse processo de trabalho que você desenvolve aqui. O que consiste esse trabalho? Como é que é feito efetivamente? Bom, após assegurarmos que os animais estão seguros, ou seja, livres de doenças, completamente sadios e monitorados periodicamente com os exames que nós selecionamos, aí a gente pode, e é claro, aprovada pela Comissão de Ética de Uso de Animais, aí sim podemos utilizar os animais. Seguir protocolos extremamente restritos e amarrados, e consiste em quê? Pegarmos o antígeno que queremos sensibilizar os animais, inocularmos nos animais, e aí, a partir daí, fazermos coletas pequenas de sangue, monitorar o título de produção de anticorpo desses animais. Okay. O que o nosso objetivo é obter um título satisfatório contra aquele antígeno. Então a gente tem anticorpo contra aquele antígeno. Em resumo, ele mostra a eficiência da vacina em si que você está utilizando? Entre aspas, sim, a eficiência do antígeno frente à resposta imunológica do animal. Perfeito. Então eu quero que o animal produza anticorpo contra aquele antígeno. Esse anticorpo, quando eu assegurar que eu tenho anticorpo num título satisfatório, ou seja, eu vou poder usar ele no controle de qualidade. Aí eu faço uma coleta de sangue maior do animal e, após esse soro estar nas minhas mãos, levamos para o laboratório e dentro do laboratório nós fazemos
diversos testes que vão nos dizer se aquele soro está adequado ou não. Perfeito. Daí entra uma qualificação desse soro, entra uma validação dessa metodologia, Perfeito. e aí sim, está válido, está tudo certo, podemos utilizar no controle de qualidade. Então é um processo muito longo até a gente conseguir usar no controle de qualidade para aí sim pegarmos a vacina que foi produzida aqui, submetermos ao controle de qualidade, e esse que eu estou me referindo é apenas um teste do controle de qualidade. Uma delas. Um teste do controle de qualidade. Nós temos diversas outros, etapas, físico-químico, microbiológico e também o teste biológico em si, in vitro, tá? Que é um teste biológico in vitro. Nós podemos aqui fazer uma brincadeira, para quem já tomou a tríplice, agradeça uma cabra? Agradeçam as cabras, é claro. E diversos outros animais que certamente contribuíram, porque dependendo da vacina, onde ela é produzida, ela vai ter que utilizar insumos animais. É claro que cada dia a gente está evoluindo para usar menos insumos animais no controle de qualidade ou na produção de vacina. A tendência é essa, mas muitos estudos são necessários para que a gente possa reduzir o uso de animais, que é uma bandeira que nós levantamos aqui também, a redução de uso de animais como um todo. Mas, por enquanto, a gente é insignificante, a gente precisa muito de animais. E é importante, né, a gente ressaltar isso, que, na verdade, essa utilização passa, como a gente já ressaltou, por todo um critério técnico, né, com todo um trabalho de bem-estar animal, que garante, efetivamente, toda uma tranquilidade e a utilização adequada desses animais para esse teste. Sim, e é claro, o papel do médico veterinário, do zootecnista, dos técnicos, de estarem lá acompanhando para qualquer eventualidade que possa acontecer, a gente está lá presente, dar um conforto para o animal, reduzir os sinais, sintomas, etc. Eu acho que isso é fundamental. Léo, a gente tem feito algumas brincadeiras nesse processo de visita à Expedição Bio Brasil, principalmente falando do Brasil que o Brasil não conhece, né? E aqui eu fiquei particularmente encantado ao passar pela portaria aqui da Fiocruz Biomangues de ver a complexidade, o tamanho do que é. A gente não faz ideia do tamanho e da quantidade de pessoas envolvidas aqui em Biomangues e Fiocruz. É muito grande, é muita gente. É muita gente. Tecnologia, pesquisa, ensino sendo trabalhado aqui de forma intensa, né? A Fiocruz é muito grande, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do país. E aqui, particularmente em Biomangues, são 2.500 pessoas trabalhando em prol da produção de vacinas, biofármacos e kit diagnóstico. O nosso papel na pandemia de Covid foi preponderante, foi uma coisa assim que nós nunca trabalhamos tanto na nossa vida. Foi muito marcante, né? O papel foi muito marcante, porque a gente produzia não só a vacina, mas também todos os kits diagnósticos. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente produzia kit diagnóstico para obter diagnóstico se a pessoa está positiva ou não fazer tratamento, a gente estava produzindo a vacina também. Então foi uma frente de produção em prol da saúde pública e da pandemia que estava ocorrendo naquele momento. E para mim foi muito chocante naquele momento, porque a pandemia começou aqui no Brasil em março de 2020. Minha filha nasceu em abril de 2020. E aí eu vinha trabalhar aqui presencial todos os dias, no controle de qualidade, e voltava para casa com medo que a minha filha recém-nascida, minha esposa recém-parida, meus pais idosos, meus sogros idosos. Então foi uma época de luta. Foi uma época de luta, mas a responsabilidade profissional falava mais alto. A gente tinha que vir, tinha que liberar a vacina, tinha que trabalhar com os kits diagnósticos todos. Nós tivemos que fazer um papel aí muito grande de buscar kits internacionalmente para fazer esse diagnóstico e combater a doença. E graças a Deus estamos aí. Claro, mas foi um período assim estressante, mas foi muito gratificante ver que a gente conseguiu. Valeu a pena, né? Valeu a pena, mas foi muito difícil. Mas estamos aí fazendo o nosso papel como contribuinte da saúde pública, como funcionário público e como médico veterinário. Você que acompanha a Expedição Bio Brasil, valorização da ciência e tecnologia brasileira a serviço da saúde pública. Você não faz ideia da importância de um trabalho como esse no dia a dia, que muitas vezes passa despercebido pela maioria de nós brasileiros. Esse é um dos papéis da Expedição Bio Brasil, mostrar a ciência e a tecnologia, em especial utilizando a caprinocultura e a ovinocultura brasileira a serviço da saúde pública. Nós vamos conversar mais um pouquinho dos detalhes desse trabalho. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais.
Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Professor Felipe, essa estrutura que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer aqui agora, que estrutura é essa aqui que faz parte aqui do campus? Então, aqui é um laboratório que a gente usa para aula prática, né? Tanto aula prática para avaliação de sêmen, né? Um laboratório para coletar embrião, né, de ovelha. Também a gente tem todo equipamentos para realização de exames de patologia clínica e de bioquímica, né? Então, é um local multiusuário, né? A gente usa para vários fins, sempre usando a ovelha e acaba como um modelo de animal a ser estudado. Então, é usado para ensino na graduação, para pesquisa e também para treinamento de médicos veterinários, até às vezes de produtores rurais. Porque o senhor falava com a gente há pouco da estrutura aqui do laboratório, também a parte de reprodução e toda a parte também, entre outras pesquisas feitas nesse espaço aqui. Aqui a gente tem duas salas principais. Essa é uma sala mais ampla, né, que a gente consegue fazer procedimentos com mais gente, né? Às vezes a gente tem aula que precisa de mais alunos, então a gente usa aqui. E também quando a gente precisa fazer experimentos, que precisa de mais apoio de gente, a gente consegue usar essa sala aqui. Quando é um grupo menor, a gente procura usar outra sala lá também. O senhor comentava com a gente que o senhor tem procurado ao longo dessa vida acadêmica, desse trabalho que o senhor tem desenvolvido, sempre buscar parcerias e elaboração de projetos para conseguir recursos para equipamentos, só que nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui, né? Exato. Aqui a gente tem um grande parceiro, que é a Embrapa Caprinos e Ovinos, por meio do Dr. Jefferson Monseca, que a gente concorre a editais de financiamento nas agências de fomento, FAPERJ principalmente, CNPq, CAPES, né? E permite a gente comprar esses equipamentos, né, para a gente usar nos projetos de pesquisa, mas também, de certa forma, para a gente usar para o ensino e também para a extensão rural, né? Então, quando às vezes um produtor precisa de um exame, né, de um OPG, um exame de patologia clínica, de bioquímica, um exame andrológico, a gente já tem aquele equipamento que foi comprado para pesquisa, que foi usado em aula, também serve para atender o produtor. É a oportunidade que o senhor tem sempre de estar buscando esses recursos, quer dizer, é um trabalho sempre ativo, né? Quer dizer, além da função acadêmica, da geração da pesquisa, do ensino e extensão, o senhor ainda tem toda essa preocupação de participar desses editais para viabilizar essas estruturas, né, professor? Uma coisa é você escrever o projeto, a outra coisa é você aprovar o projeto, depois é você gerir o recurso. Eu tenho recurso aqui, eu tenho época que eu tenho 3 a 5 contas correntes que eu tenho que administrar recursos de projetos distintos, com rubricas diferentes. Então a gente tem toda uma parte administrativa necessária, né, para a gente comprar material, para a gente conduzir o experimento, formar o aluno de mestrado e doutorado, depois prestar conta desse recurso e depois tem a prestação de conta científica, né, que a gente tem, que é a produção do artigo científico. Então é um caminho longo. O que o senhor comentava com a gente há pouco, quando a gente estava fazendo a entrevista, exatamente isso. Todos os trabalhos que são realizados para que haja efetivamente o tripé ensino, pesquisa e extensão, né, e o quanto de dedicação tem de cada professor, de cada docente, para que as coisas efetivamente aconteçam, né? Aqui eu não sou o único, né? Claro. Aqui é um condomínio de pesquisadores, né? Então a gente tem o professor Walter, a professora Joana, o Mário, a professora Nathalie, são vários professores que, assim como eu, concorrem a editais fora, às vezes a gente se associa, às vezes estrategicamente é melhor que cada um concorra separadamente, que aumenta a chance de captar o recurso, mas aqui é um condomínio de forma que a gente é igual condomínio de prédio. Cada um ajuda na despesa de manutenção, né, de crescimento, né? A gente tem metas aqui de crescimento, de compra de equipamentos, de área física, de atendimento de projetos de pesquisa. Então, isso vai muito assim da equipe, né? A gente tem uma equipe forte, né, no sentido de a gente tentar aprovar projeto, porque a universidade ela banca
muita coisa aqui, luz, funcionário, comida, mas os outros investimentos a gente tem que correr atrás. Buscar né? esses projetos. Né? Não dá para só ficar aguardando a universidade. A gente, como docente, a gente tem essa função também de captar recursos fora. Né? A gente tem que fazer isso. Importante é ter a oportunidade de mostrar todo esse trabalho e conhecer aqui os detalhes dos diversos setores aqui do campus aqui da Universidade Federal Fluminense, aqui no campus da Escola Veterinária, aqui no campus de Cachoeira do Macacu. Vamos lá conhecer as outras unidades? Vamos lá. Beleza. Aqui, então, é uma outra sala, né, que a gente usa para trabalhar com os animais. Ela é uma sala menor, né, então o animal ele entra por aquela porta, ele vem das baias que a gente tem aqui ao lado. Então, essa sala aqui, ela é equipada com carrinho de anestesia. Então, experimentos que demandam de processos cirúrgicos, a gente usa tem um carrinho de anestesia inalatória. Aqui a gente tem um equipamento para fazer a parte de videolaparoscopia, né? Então a gente tem todos os equipamentos para fazer vídeo, para fazer inseminação em ovelha com semicongelado por vídeo, também para fazer aspiração folicular, para avaliar protocolos de coleta de ósseo, né? Então tem esses equipamentos, né? E também mesas, né, de contenção dos animais. Então aqui a gente fala que é tudo muito adaptável, de acordo com a necessidade de uma aula, de um curso e de um experimento. Aqui todos os nossos experimentos, aula e curso, eles são avaliados por comitê de ética em uso de animais, só faz qualquer atividade com animal com autorização da nossa célula. Então, aqui a gente consegue coletar sêmen de carneiro, né, quando a gente precisa fazer experimentos com sêmen, e tem a comunicação com o próximo laboratório que a gente vai conhecer aqui, que é um laboratório que a gente trabalha com os embriões, que trabalha com sêmen, né, toda essa estrutura aqui. Aqui também a gente vai ver toda a coleta de sangue de animais é feita aqui, né, e trabalhos também a gente tem parceiros na Faculdade de Odontologia que usa a ovelha como modelo experimental para avaliar implantes dentários, né? Então todas as cirurgias nas ovelhas são realizadas aqui, né? Tem médicos veterinários dedicados à anestesia, tem médicos veterinários que acompanham os processos cirúrgicos, isso sempre envolvendo aluno de graduação e aluno de pós-graduação. É de fato um multiuso, multidisciplinar, né? E como o senhor comentava agora há pouco, esse condomínio, não só na manutenção, mas também na própria utilização da pessoa, tem todo um agendamento prévio, né? Aqui, graças a Deus, a procura é grande, então a gente tem que ter um agendamento, porque senão já aconteceu aqui de, no mesmo dia, ter 2 equipes para trabalhar na mesma sala. Situação ruim, mas de certa forma agradável no sentido de ter o uso, né, daqui da instalação, porque só justifica isso aqui se tiver uso, né? Perfeito. Então, mais um espaço, mais um laboratório aqui, um espaço, estrutura do laboratório, com as diversas finalidades e funcionalidades aqui da Escola de Veterinária, no campus de Cachoeira do Macacu. Então aqui, pessoal, a gente tem esse quadro aqui que eu falo que é o quadro de prestação de contas para a sociedade, né? Então eu falo para todos os alunos que fazem seus experimentos aqui, eles depois que fazem os experimentos e publicam os artigos, eles têm que vir aqui colocar o artigo deles, né? Então tipo uma calçada da fama. Então aqui a gente tem os artigos gerados aqui de acordo com diferentes temas, né? Desde a leptospirose até a questão da odontologia e a parte de reprodução. E aqui são fotos, né, de colegas que a gente recebe aqui, de pesquisadores parceiros nossos. Aqui é o Jefferson, um colega da Federal de Pelotas, o professor Odir, né, o professor Walter, a professora Joana. E aqui são grupos, né, aqui um professor do Uruguai, o professor Rodolfo Ungerfeld, são pessoas que passam por aqui, que a gente recebe e a gente sempre tira foto. E aqui embaixo, a gente tem um conjunto de cartilhas que a gente tem desenvolvido como um projeto de extensão. Nós temos um grupo de extensão, né, que é o GEPECO, e que a gente faz cartilhas para produtores rurais. Durante a pandemia, pela dificuldade de locomoção, né, de interação das pessoas, os alunos, em suas casas, sob supervisão do Mário, que atua no GEPECO, também a gente desenvolveu essas cartilhas e entrega para os produtores. O papel também na geração de conhecimento e pesquisa e a extensão aqui, principalmente, acontecendo de forma prática e bastante funcional, porque é uma linguagem do produtor. Né? Exato. Então, é uma maneira até do aluno aprender essa linguagem de
como que ele vai abordar o produtor. E esse material ele é distribuído em feiras agropecuárias, né, a feira aqui de Cachoeira de Macacu, né, e alguns eventos que vem a realizar com o produtor rural. Todo esse material produzido pelos alunos com orientação e supervisão de vocês. Exatamente. Dos professores, dos docentes. Né? Exatamente, sempre. Fantástico. Então e os alunos têm muita habilidade de lidar com imagem, né? Então isso facilita muito. Isso aqui foi quando a gente inaugurou a Unipec, isso já tem 10 anos, né? Mas aqui eu digo que aqui tem a relação de todos os experimentos feitos aqui, né? E aqui, por último, foram 2 premiações que nos orgulha muito. Foi elaborada uma tese de doutorado aqui, com orientação do Jefferson, que recebeu a premiação da CAPES, né, como a segunda melhor tese defendida em 2022, né, que a gente chama Prêmio CAPES de Tese, né, na medicina veterinária. E aqui foi uma premiação interna da UF, né, de Prêmio de Excelência Científica de 2022, essa mesma tese recebeu essas 2 premiações. Essa tese foi com coleta de embrião em ovelha, que é algo que a gente trabalha muito com o Jefferson na questão de bem-estar no método não cirúrgico de coleta de embrião. Então a gente avaliou esses protocolos, né, quanto à questão de preceitos de bem-estar, e que permitiu essa tese ganhar essa premiação, né? Todo o trabalho foi desenvolvido aqui. Fantástico, tá bom? professor. Conhecendo esse trabalho, artigos publicados, geração de conhecimento, extensão através de cartilhas práticas, acesso aos produtores, a interação com diversos órgãos, outros pesquisadores, não só do Brasil, como de outras universidades ao redor do mundo, e aí a certificação mostrando a qualidade dos produtos gerados através do conhecimento da pesquisa aqui na universidade. Bem, aqui para a gente acompanhar, nós temos um modelo de como a pesquisa ela é efetuada dentro do nosso sistema de produção, dentro desse biotério experimental. Nós temos um lote de ovelhas que estão com cordeiros, ovelhas lactantes com cordeiros em torno de 2 meses, num estudo de dinâmica folicular ovariana. Então a gente observa esse retorno à ciclicidade após a aparição desse cordeiro, que é uma ferramenta importante ao produtor. E dentro desse contexto a gente pode trazer os animais para essa baia de espera, que a gente também consegue fazer acompanhamento ponderal, como a pesagem. E dessa baia de espera nós entramos com o animal para fazer o acompanhamento ultrassonográfico. Aqui. Então aqui nessa sala ela foi equipada por procedimento de ultrassonografia em si, onde a gente tem um equipamento de ultrassom. Normalmente nesse local, essa sala não está sendo utilizada nesse momento, mas aqui a gente também tem um tronco de contenção de madeira, onde a gente traz o animal, coloca ele no tronco de contenção e aqui vai ter um operador sentado realizando o procedimento de ultrassonografia transretal, de modo a obter as imagens do ovário e fazer essa pesquisa, essa avaliação de como está o retorno da ciclicidade. Então é só um modelo de mais uma área que a gente tem de instalação dentro do setor, focada na parte do diagnóstico por imagem, para entender como que é essa fisiologia reprodutiva dos pequenos ruminantes. Professor, 2 aspectos importantes que o senhor toca no tema aqui, que é extremamente importante do ponto de vista da eficiência produtiva e reprodutiva no rebanho, principalmente a questão de economia, é a questão do intervalo entre partes, a importância que isso tem para a geração e produção de cordeiros, né, com menor intervalo entre partes, e essa questão também de quanto tempo depois da aparição o produtor pode efetivamente fazer a cobrição da ovelha para ter o menor intervalo entre partes possível, levando em consideração também a condição da ovelha, né, enquanto uma máquina de produzir cordeiro, vamos dizer assim. Então é uma pesquisa que traz muita informação para essas duas questões importantes, né, do intervalo entre partes e definir, né, dentro da propriedade esse sistema de reprodução, né? Isso foi uma colocação muito importante, que aqui a gente verifica, dependendo do manejo, você faz uma mamada controlada, a questão da alimentação, a presença de um macho próximo ou não, tudo isso são fatores que vão influenciar nesse retorno à ciclicidade desse animal e até na condição dela vir a emprenhar novamente, diminuindo essa taxa, né, esse intervalo entre parições. Professor, um outro detalhe importante também é utilizar ferramentas que são relativamente baratas do ponto de vista do custo por animal, né, para avaliar, né, o comportamento reprodutivo, e a ultrassonografia é uma delas. Né? Quer dizer, não dá para ficar esperando o animal começar a encher o ubre na prática lá com o produtor para saber se está prenho ou não. É uma prática relativamente simples, que tem uma importância muito grande do ponto de vista do manejo reprodutivo na propriedade. Né? Luciano, isso é perfeito. Hoje a gente vê que a ultrassonografia ela já é uma realidade na lida, no manejo dos pequenos ruminantes. Então a gente tem veterinários hoje aí espalhados pelo país, já capacitados, trabalhando com a ferramenta de ultrassonografia, não só no âmbito reprodutivo, que hoje ainda é uma maior demanda, para a parte de diagnóstico de gestação, ver se o animal tem alguma doença, né, algum distúrbio reprodutivo, mas também na parte clínica, que a gente tem feito esse trabalho
também em treinamento dos veterinários, que essa ferramenta de imagem, ela não apenas tem uso no diagnóstico de problemas reprodutivos, mas também de problemas pulmonares, digestivos, e que vai ajudar dentro da rotina do clínico também no diagnóstico de doenças e o retorno ao produtor, com relação ao prognóstico do que aquele animal, né, venha a ter. Se vale a pena tratar, se não vale a pena tratar. Então é mais um campo de estudo nosso também, não só a parte reprodutiva, mas também em crescente a parte clínica. Professor, e aí vem o detalhe do produtor que está acompanhando aqui a Expedição Bem Brasil, que muitas vezes, quando a gente está falando aqui do uso de ultrassonografia, de equipamentos, do médico veterinário, quando a gente vai para a prática, a diária de um profissional da medicina veterinária com equipamento, né, para fazer, e você dilui aquele custo pelo número de animais assistidos, é um custo muito pequeno para ele deixar de fazer efetivamente e usar essa ferramenta, né? Perfeito. Quando você vê o custo que vai ser diluído dentro do rebanho e o retorno que ele vai ter naquela resposta, como você bem comentou, de ter que esperar um animal mojar, né, ou ver o abalamento abdominal. Então isso é uma ferramenta que hoje já, né, ratificado pelo professor Felipe, com 17 dias a gente já consegue ver o diagnóstico, né, da gestação na ovelha e com 21 dias na cabra, que é o tempo similar que a gente tem hoje, por exemplo, nos bovinos. Então a gente consegue diminuir esse intervalo no sentido de ressincronizar esse animal, caso animais, né, não estejam gestantes, para eles novamente estarem aptos para cobertura, seja ou com a monta natural ou com a inseminação. A importância, você, produtor que está acompanhando aqui a Expedição Bem Brasil, de entender que toda essa geração do conhecimento, a pesquisa, a informação, né, buscar essas informações aplicadas ao seu dia a dia, reduzir o seu custo para que você seja mais eficiente efetivamente. Professor Mário Balari, aqui na Universidade Federal Fluminense, no setor de pesquisa em ovinos e caprinos, detalhando um pouco mais os trabalhos realizados aqui. Então aqui, gente, é um laboratório, né, que a gente vai entrar. Esse laboratório, como a gente trabalha com material, pode trabalhar com animal infectado, então a gente também tem um cuidado de biossegurança, né? Não é o caso aqui hoje, que a gente não está trabalhando com nada infeccioso, mas quando a gente está, a gente tem toda uma antessala aqui, para a gente, fica um banco aqui, para a pessoa sentar e se paramentar. E só depois que ele se paramentar, ele tem acesso ao laboratório. Mas não é o caso aqui hoje, então a gente vai entrar. Esse laboratório, ele atende vários, né, todos os pesquisadores que aqui fazem projetos de pesquisa. Então aqui eu falo que o colega, quando vem fazer projeto de pesquisa aqui, ele monta a estrutura que ele quer, ele vai no depósito, pega os equipamentos que ele precisa, monta a estrutura e faz o trabalho que ele precisa. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse equipamento aqui é uma cabine de segurança biológica, né? Essa cabine permite a gente manipular material infectado e não contaminar o manipulador, a pessoa, né? Então ela tem toda uma cortina de ar aqui para não ter a saída do agente patogênico para fora e não contaminar a pessoa que está manipulando. Então ela é toda controlada, ela é certificada, né, quanto à sua eficiência, né, que ela está funcionando de forma adequada, né? Então essa cabine é utilizada muito pela Fiocruz, né, por biomanguins, para manipular os antígenos. Por mais que sejam antígenos com vírus inativado, a gente tem que ter cuidado. Essa daqui já é já ao contrário dessa aqui. Essa aqui protege o material que a gente está manipulando, então o fluxo de vento é o contrário. Então essa cabine a gente usa, né, para manipular embrião, né? Então aqui a gente tem uma lupa para manipular embrião. Então quando a gente faz a coleta de embrião lá na outra sala, o pesquisador fica aqui nessa cabine, ela puxa o ar e filtra esse ar e joga esse ar contra o pesquisador. Então não entra nada daqui para dentro, né? Então a gente não contamina o material que a gente está manipulando aqui. Claro que tem que ser material que não contamine o manipulador, né? Então esse aqui é um fluxo laminar. Aqui é um microscópio óptico normal, né, que tem câmera, que a gente usa para avaliação de espermática, para a gente dar aula, né, uma avaliação simples espermática. E aqui a gente já tem um microscópio um pouco mais avançado, né? Esse microscópio é um microscópio de contraste de fase, para avaliar sêmen. Ele também tem fluorescência, né? Então ele permite a gente avaliar o espermatozoide, células, né, de forma com corantes específicos, né? Então ele tem uma fluorescência e ele tem uma particularidade muito interessante, que ele tem essa câmera aqui acoplada a esse computador aqui, que tem um software. Esse software
permite tirar milhares de fotos por segundo. E essa câmera, né, e com o software, a gente faz uma avaliação automatizada do sêmen. Então é um microscópio para avaliar sêmen. Então todos os experimentos que a gente precisa fazer para congelar sêmen, avaliar sêmen, a gente usa esse microscópio, que é uma câmera que tem um software que avalia a velocidade do espermatozoide, a motilidade, uma série de parâmetros importantes para a gente aferir a qualidade do sêmen. E também a gente usa a fluorescência para fazer colorações nos embriões que a gente trabalha. Então a professora Joana, que se dedica a essa parte, ela coleta os embriões, né? Então eu faço os experimentos para produzir os embriões, e quando passa daquela janela para cá, é da responsabilidade da professora Joana. Aí a professora Joana vai avaliar protocolos de criopreservação de embrião. Então ela tem uma linha de pesquisa em cima disso, avaliar técnicas, né, que o produtor possa produzir o embrião, conservar e reutilizar esse embrião mais à frente, até mesmo para comercializar, né? Então a professora Joana tem milhares de técnicas aí para avaliar essa qualidade de embrião. Uma maneira de a gente avaliar esse embrião é essa estufa. É uma estufa de cultivo, né? É uma estufa que tem controle de atmosfera aqui dentro, né, de CO2 e oxigênio, temperatura e umidade, né? Então, em determinados experimentos, a gente precisa botar esses embriões para cultivar aqui. Então, a gente usa essa estufa. Tem outros protocolos de avaliação de sêmen, que você deixa o sêmen aqui na estufa por um período de tempo para depois você avaliar. Aqui são equipamentos para trabalhar com sêmen, para descongelar sêmen, uma mesa aquecedora com banho Maria, né, bloco térmico. Então aqui a gente consegue ter um pouco da infraestrutura para a gente poder fazer esses experimentos. Aqui nesse canto é uma centrífuga refrigerada, que é justamente para centrifugar o sangue que a gente coleta das cabras da Fiocruz. Então a gente tira aí, tem cabra que a gente tira até 100 tubos de sangue. Você tem que centrifugar, né, para depois mandar isso para Biomanguinhos lá no Rio. Então essa centrifugação ela é feita aqui. Então parece que não, mas é uma centrífuga que tem toda uma recomendação técnica de uso. Porque o que acontece? Essa parceria com a Fiocruz vai muito além da questão de manter as cabras. Tem todo um pacote de treinamento por parte da gente, né? Se eu faço pesquisa, eu tenho que ter confiança nos resultados que eu gero. Para ter confiança, eu tenho que ter equipamentos calibrados. Então, Biomanguinhos, para produzir os medicamentos, as vacinas, eles têm um controle de qualidade muito grande. Se ele o protocolo dele diz que tem que fazer a centrifugação do sangue das cabras por tantos minutos a uma determinada temperatura, ela tem que ter certeza que esse protocolo está sendo feito de forma adequada. O equipamento está dando a rotação que precisa, a temperatura que precisa. O cronômetro aqui, quando ele marca 15 minutos, é 15 ou 12 ou 16. Então esses equipamentos eles têm que todos serem acreditados. É a mesma coisa do fluxo laminar. Então a gente contratou uma empresa para certificar o fluxo laminar está funcionando de forma adequada. Imagina um pesquisador manipulando um material contaminado ali e o fluxo não está funcionando de forma adequada. Então a gente precisa ter esse controle de qualidade. Então essa relação com Biomanguinhos vai muito além da questão de produzir soro. Vai também da questão de qualidade nos nossos processos. Todos os nossos processos aqui têm o que a gente chama de POP, né? Tem que estar documentado, as pessoas têm que estar treinadas, né? Tem toda uma questão de biossegurança. Vocês vão reparar que as nossas janelas foram lacradas, que não pode ter janela no laboratório. As bancadas têm toda uma exigência. Isso aqui, de certa forma, é errado, né? A gente não poderia estar usando mármore. Para manter o mármore, eu tive que impermeabilizar ele. Então, por quê? Se cair um material aqui, não pode contaminar o mármore. O processo de limpeza do laboratório tem todo um cuidado. Até um kit de emergência a gente tem que ter aqui dentro do laboratório. Luz de emergência. Então, há uma série de manutenção de ar-condicionado. Então, há uma série de exigências feitas pela Biomanguinhos que, de certa forma, a gente traz isso para os nossos trabalhos de pesquisa. Eu não posso fazer um experimento que eu vou pipetar. O meu protocolo diz, eu tenho que pipetar 10 microlitros de uma substância. A minha pipeta está calibrada?
a técnica que está sendo feita está sendo adequada. Então, esse contato de biomanguinhos vai muito além disso. E o próprio profissional que está operando tem que estar também capacitado para entender e aplicar os protocolos de forma correta, né, professor? E o aluno nosso que está aqui fazendo essa atividade, isso leva para a vida profissional dele. Eu tenho vários, por exemplo, a gente está fazendo um experimento aqui hoje, descongelando sêmen de cavalo. Uma médica veterinária que trabalha a campo com cavalo, criopreservando sêmen de cavalo. Então, esse contato com a universidade, esse retorno dela para a universidade, tem lhe passado esse cuidado para que ela aplique no dia a dia dela, de trabalho dela. Né? É a nossa função aqui como universidade, formar recursos humanos qualificados. O senhor comentava com a gente há pouco também, quando nós estávamos na outra unidade, no outro laboratório, que também, né, a parte de buscar recursos para equipar, trazer esses equipamentos. O senhor comentava comigo aqui, conversando aqui em off nos bastidores, por exemplo, esse microscópio que nós estamos vendo que está ao lado do senhor tem um custo. Qual o valor desse microscópio? Então, esse microscópio ele foi comprado no edital da FINEP, né, que é um órgão do governo federal para financiamento da pesquisa. Ele custou 100 mil euros. 100 mil euros. E recente, a gente teve que trocar a fonte dessa câmera, né, e atualizar o software e o computador. Então, comprar é fácil, né, o problema é depois manter. Então, só a atualização desse software foi cerca de 6 mil reais, pago com recurso da FAPERJ. Precisou trocar o computador, recurso da FAPERJ. Recente, a lâmpada que aqui tem para fazer a fluorescência queimou, ela tem uma hora de trabalho, então a gente vai anotando aqui essa hora de trabalho, né? Só a lâmpada dessa aqui custa 5 mil reais, né? Então, da onde que sai esse dinheiro? Eu não consigo botar isso na conta da universidade. Se a gente não trouxer recurso para cá, então isso tudo aqui foi custeado, a manutenção desses equipamentos pela FAPERJ, né? Então a gente tem editais de manutenção de equipamentos da FAPERJ que a gente tem que concorrer. Esse microscópio, se você observar aqui, ele tem uma etiqueta colada aqui em cima, ele tem que fazer frequentemente manutenção de limpeza, né? Ele tem que limpar as oculares dela por causa de fungo, porque também senão estraga o equipamento. Então a gente tem que manter. Então, Então, além da preocupação de concorrer a edital para comprar equipamento, fazer o experimento, a gente tem que preocupar também com a manutenção dos equipamentos. Professor, e é importante a gente mostrar que geração de ciência, tecnologia, de conhecimento é um processo extremamente complexo, que depende de muita capacitação, muita dedicação, efetivamente, né? Tecnologia de ponta, né? E para isso precisa de todo esse trabalho que você tem comentado com a gente. Né? A gente, assim, eu sou servidor público, né? Quem paga meu salário é a população. Então eu preciso ter um retorno para a população, né? Isso, eu procuro passar isso para os nossos alunos, essa responsabilidade, né? Que se isso aqui é mantido é com dinheiro público, né? Então a gente tem que ter retorno. Então, se eu compro um equipamento de 600 mil reais, ele não pode ficar guardado, ele não pode estragar e ficar guardado, ele tem que ser usado. Então, se você me perguntar aqui quantas dissertações e teses foram feitas, eu te passo. Quantos alunos que eu treinei com ele, né? E alunos que saíram daqui ou estão trabalhando, prestando serviço de forma especializada para produtores, né? Então, por exemplo, muitos alunos aqui passaram, treinaram aqui e estão atendendo produtores. E também tem alunos que passaram por aqui e estão em universidades, né, treinando outros alunos. Então, o nosso retorno à sociedade está no sentido de formar mão de obra capacitada e também gerar conhecimento, né? Hoje, quem trabalha com pesquisa tem uma preocupação cada vez maior de mostrar o retorno para a sociedade, que é as pessoas que pagam imposto. A gente só vai ter a população ao nosso lado na hora que a gente mostrar o retorno. É a mesma coisa quando a gente fala do produtor rural que tem que produzir o alimento de forma adequada para quem consome. E nós, pesquisadores, também temos que ter essa visão. Quem paga imposto quer ter resultado. E a gente tem que mostrar isso. Né? É isso que a gente tem procurado através aqui da Expedição Bem Brasil, nessa proximidade com a academia, é mostrar a importância desse elo na cadeia de produção de caprinos e ovinos, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e quantos trabalhos, quantos projetos, quantas coisas estão saindo e que efetivamente tornam a agropecuária brasileira cada vez mais eficiente e cada vez mais uma das mais competitivas do mundo. Isso não é à toa, né, professor? Se não tiver ciência, se não tiver tecnologia, desenvolvimento disso, não vai para frente, né? Eu já tenho 20 anos de universidade, já tenho 25 anos de médico veterinário.
né? Eu, quando fui aluno há 25 anos atrás, vou falar em números de bovino, né? A gente falava a idade a primeiro parto de uma vaca Nelore com 4 anos. Né? Hoje a gente está falando das precocinhas, né? Então 12 meses, 18 meses, isso é tecnologia. Isso é tecnologia, né? Isso é nutrição, isso é melhoramento genético, isso é reprodução, né? Então a ciência evolui muito, né? Se a gente pensar em sêmen sexado no gado de leite, né? Isso não era a realidade. Quando eu fiz meu estágio supervisionado, falava-se em uso do ultrassom para sexagem, né? Hoje a gente está falando em sêmen, em embrião, né? Então isso é ciência e tecnologia, né? Isso tem que chegar também nos pequenos ruminantes, né? A gente precisa trazer esse avanço da tecnologia para os pequenos ruminantes, mas isso só vai acontecer se o produtor usar. Se não tiver demanda do produtor, não desenvolve. Eu falo isso muito com meus alunos. Se a gente pega cavalo, né, por que hoje cada vez mais desenvolvimento de protocolo de congelamento de sêmen, inseminação num bovino? Porque o produtor pede isso. Né? Usa. Então a gente precisa isso na caprina e ovinocultura. A gente precisa que o produtor use tecnologia, porque a gente só vai desenvolver tecnologia se tiver demanda do produtor. Não adianta eu estar aqui pensando em congelamento de sêmen se o produtor não usar sêmen congelado. É verdade. Então, assim, se a gente olhar as outras cadeias produtivas de bovino e equino, cavalo é impressionante. Na minha época de aluno, para comprar uma vagina artificial para coletar um sêmen de cavalo, você tinha que importar da Alemanha dos Estados Unidos. Um diluidor você tinha que fazer. Hoje você tem lá, aqui no Brasil, 5 empresas. Né? Eu falo isso para os meus alunos. Se você pegar aqui, por exemplo, uma mesa aquecedora para trabalhar com sêmen, há 20 anos atrás você tinha que importar. Ou tinha uma empresa em São Paulo. Hoje, você chega num congresso de reprodução, tem 4, 5 empresas fabricando. Mas por quê? Mercado. É verdade. Tem quem usa, tem quem produz, né? Exatamente. Então a gente precisa desenvolver isso cada vez mais, o uso de tecnologia nos pequenos ruminantes, para a gente ter tecnologia cada vez mais disponível. E o papel também da extensão, né, professor? É também importante entender que esse conhecimento, essa tecnologia gerada com tanto zelo, com tanto trabalho desenvolvido nas academias, a extensão tem esse papel de aproximar o produtor da academia e vice-versa, e fazer com que esse conhecimento chegue de fato lá no produtor. É fundamental ter extensão nisso, né? Exato. Assim, quanto à extensão, aí eu vou falar aqui não mais como pesquisador, mas sim como um coordenador de uma pós-graduação que eu sou, lá da Faculdade Veterinária. Hoje, dentro da medicina veterinária, todos os programas de pós-graduação elas são avaliados pela CAPES. Cada área tem o seu comitê de avaliação, né? Então nós estamos geridos pelo Comitê da Medicina Veterinária. Então os programas de pós-graduação eles são avaliados com notas. E hoje está muito claro, os cursos de excelência, eles só vão para o curso de excelência não apenas com a produção científica, mas também soluções de problemas para a sociedade, é a extensão. Então, se os programas de pós-graduação não se atuarem na extensão com o produtor, ele vai estar fadado a ter uma avaliação ruim. Então, a CAPES, que é dos programas de pós-graduação, onde que desenvolve grande parte das nossas pesquisas no Brasil, extensão. Tanto é que o nosso programa de pós-graduação, há 2 anos, mudou o currículo dele e incluiu uma disciplina de extensão. Então, hoje, nossos alunos são obrigados a ter esse olhar para a extensão. Perfeito. Porque a extensão não é mais aquele olhar de assistencialismo. Claro. A extensão é uma troca de conhecimento. É a difusão da tecnologia, de fato, para ser aplicada. Né? E também, o produtor, ele é nosso inspirador. Claro. O produtor ele tem um conhecimento tradicional que é importantíssimo, da observação dele, que isso tem que ser transferido para a academia e ser motivo de estudo para a gente. A partir de uma demanda de um produtor, por exemplo, eu tenho criadores aqui que tem 300 cabras que precisam emprenhar. Como que eu faço isso? Né? Então eles têm desafios que a gente tem que responder. Tanto é que cada vez mais as agências de financiamento são projetos da 3 hélices, né? Empresa, agência financiadora e a universidade. Então, cada vez mais a gente tem editais de pesquisa para solucionar problemas na empresa. Né? Ano passado eu assisti uma palestra de um diretor da FAPERJ que trouxe um número muito interessante. No estado do Rio de Janeiro, por ano, são formados cerca de 300 doutores. Apenas 10% deles são
absorvidos na academia. O resto vai para onde? Para a empresa. Então, quando a gente pensa no produtor rural, a gente está pensando em empresa. Claro. Se um produtor que está lá com um laticínio, ele vai ter um desafio para produzir os produtos dele de quanto à qualidade. Então, nesse cenário, cada vez mais as agências financiadoras, que é a participação da empresa, junto com a universidade, junto com o FINEP, FAPERJ, para ter recursos para desenvolver soluções para aquele empresário, para aquele produtor. Pesquisa aplicada de fato, né, professor? Fazendo Exato. com que a coisa aconteça e o Brasil desenvolva, né? Exatamente. Então, a gente, aqui na academia, a gente é muito cobrado essa questão da extensão e a interação com empresas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Nós vamos falar um pouquinho mais aqui desse tripé, pesquisa, ensino e extensão. Estamos aqui conhecendo um pouco mais da estrutura dos laboratórios aqui da Fazenda Escola aqui na Universidade Federal Fluminense, com o professor médico veterinário Felipe Brandão. Expedição BE Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Salminas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Salminas, empresa parceira da Expedição BE Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, o Espírito Santo e agora também no estado do Rio de Janeiro. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Salminas, empresa do projeto Expedição BE Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Salminas. Forte abraço a todos. Como você pode ver, a importância da utilização das cabras da ovelha na geração de conhecimento, e esse trabalho fantástico está sendo feito aqui na Universidade Federal Fluminense, nessa parceria com o Biomanguinhos, a utilização e a importância disso para a saúde pública brasileira, né? Então deu para a gente entender um pouco desse processo que a gente conversava há pouco aqui. E mais uma vez renovo meus parabéns a esse trabalho, que é fantástico, nessa prestação de serviço à sociedade brasileira através desse projeto de vocês. Mas nós também tratamos aqui, falando aqui do tripé, conversamos lá sobre o ensino, falando desse trabalho de pesquisa fantástico, mas tem um outro viés extremamente importante, né, professor? Todo conhecimento gerado na academia, como é que isso chega lá no produtor? Difusão e transferência de tecnologia. Como é que está esse trabalho aqui na universidade? Então, a gente tem esse grupo, né, o GETECO, e a gente tem um projeto de extensão, e a gente tem um bolsista, o Mário, ele fica mais à frente na ação com os produtores, né, ele vai falar da experiência dele, a gente recebe alguns produtores aqui para atender, a gente vai a algumas propriedades atender, né? Confesso que a gente poderia se dedicar mais a isso, mas a gente tem outros compromissos importantes aqui para manter essa estrutura funcionando, mas a gente quer sim cada vez mais atuar. Felizmente, nos últimos tempos, a gente tem tido editais que apoiem essas atividades de extensão. Em nossa universidade, foi lançado um edital de apoio à atividade de extensão. Por 2 ocasiões a gente já teve recursos que permitiu o desenvolvimento dessas cartilhas, que o Mário vai mostrar para a gente. E agora, ano passado, teve um edital da CAPES para apoiar os programas de pós-graduação em atividade de extensão. Então a gente vai ter um recurso agora, né? A UF ganhou mais de R$1 milhão para ser distribuído em 30 programas de pós-graduação para fazer atividade de extensão. Então, dentro do nosso programa, né, eu, Mário, Nathalie, Joana e Walter, vamos fazer ações de extensão com o criador de pequenos ruminantes, né? Então, a gente vai ter um recurso da CAPES, por meio da pró-reitoria nossa, para a gente fazer isso. Além disso, a gente tem concorrido a editais na FAPERJ para eventos científicos que a gente também traz produtor, né? Então, Mário, mostra aí para a gente, durante a pandemia, a gente, devido à questão da pandemia, a gente procurou não ficar parado, mas pelo menos desenvolvendo cartilhas, trazendo um pouco do nosso conhecimento numa linguagem mais acessível ao produtor. Então, essas cartilhas a gente distribui para os produtores, né, em exposições, né, em colégios técnicos, né, a gente procura fazer esse trabalho. Bem, ao longo do período da pandemia, quando a gente teve aquela época que as pessoas foram para dentro de casa, a gente não podia sair,
E a gente tinha também uma demanda de continuar o ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, com os alunos, mesmo que indoor. A gente sentou junto ao grupo, o GEPECO, e a gente pensou como que a gente pode colaborar nesse período, como que os alunos podem trabalhar, até para a gente movimentar, né, a cabeça, ter algo para pensar, algo para fazer. E disso surgiu a ideia de uma demanda que a gente tem a campo, que são as questões sanitárias, né, as principais doenças, elas, a hemoncose, a linfadenite caseosa, o ectima contagioso, as clostridioses, a podridão dos cascos, e por último, né, e não menos importante, essa que eu vou colar porque eu esqueci. Pior que eu não tô achando. Artrite cefalite caprina. Não poderia deixar de comentar sobre ela. Então, a gente organizou os alunos e com isso a gente fez a confecção desse material, né? São folders voltados a uma linguagem do público rural. E dentro desse material ele foi feito em parceria dentro da nossa Pró-Reitoria de Extensão e também com a Defesa Agropecuária aqui do Estado. Então teve, né, o aval, houve uma leitura crítica por parte dos nossos colegas que trabalham no Núcleo de Defesa Agropecuária aqui e também a Emater, que é o órgão de extensão do Estado do Rio de Janeiro. E junto a esse material ele também veio com um código QR, que logo após a pandemia esses alunos vieram para fazer escola e a gente fez um vídeo demonstrando sobre a cartilha e falando sobre a doença. Então, demonstrando... Também tem a parte do audiovisual. Exatamente. Né? Um exemplo da linfadenite caseosa, que é chamada, né, o mal do caroço, é um vídeo que demonstra como que é feita a drenagem daquele linfonodo de forma asséptica, né, coletando aquele pus, evitando que ele venha contaminar outros animais. Fantástico, sim. A podridão dos cascos tem um vídeo sobre o casqueamento dos animais, como é que é feito esse casqueamento que a gente comentou na baia a respeito dessa ferramenta também profilática. A ectima contagioso a respeito da limpeza das feridas. Então, cada vídeo, as clostridioses a respeito do cuidado, né, com a questão da alimentação, o concentrado, o risco de pérfuro cortante nas instalações que podem acabar levando ao tétano em animais não vacinados. Então, é um conjunto de cartilhas que hoje elas são divulgadas no nosso estado, tanto pela Emater quanto pela Secretaria de Defesa Agropecuária, e que auxiliam dentro do manejo sanitário de produtores rurais. Fantástico, cartilhas extremamente práticas, com a linguagem do produtor, olhando aqui rapidamente, fantástico. E essas cartilhas têm a disponibilidade dela também de forma virtual ou ainda não? Tem, aqui no final do nosso encontro a gente vai deixar o nosso contato e quem tiver interesse pode mandar um e-mail que a gente consegue mandar esse material para vocês em formato de PDF. Fantástico. Mas de qualquer maneira, pelo código QR a pessoa pode acessar o vídeo que ele está disponível na plataforma do YouTube. Vocês imaginam a riqueza de informações e detalhes nesse papel da academia, além de gerar a pesquisa, o conhecimento, a extensão, diversas cartilhas com vídeos, etc. No caso aqui específico, as principais enfermidades em caprinos e ovinos que causam realmente prejuízos econômicos significativos no rebanho, você podendo conhecer diagnóstico, prevenção e, quando necessário, curativas ações aqui com as cartilhas. Fantástico, parabéns pelo trabalho. E a gente ainda está querendo desenvolver mais, e o Mário vai falar, a gente já fez outras de cronologia dentária, né, Mário, e de escória corporal. Perdão. Por favor. Não, pode mostrar? Quando a gente iniciou o atendimento aos produtores rurais, a gente viu que existia uma forte demanda pelo arroz com feijão. Aqui na universidade, como você comentou, a gente estuda, traz o conhecimento, mas ainda existe essa carência do arroz com feijão. Exatamente. Então, o primeiro trabalho que a gente fez com relação à sensibilização e recurso material didático foi a sensibilização com a própria cartilha FAMACHA, que ela foi desenvolvida na África do Sul, mas infelizmente a gente tem um modelo de uma cartilha que ainda ela é utilizada de forma errônea. As pessoas olham na internet, imprimem, acham que essa sequência de cores pode utilizar da impressora de casa e não faz um diagnóstico correto, sendo que existe uma cartilha de boa precisão, vai mascarar e toma uma decisão errada, baseada num material que não seria, né, o original. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez com esse conteúdo foi a divulgação das cartilhas oficiais, que elas têm representação de outros profissionais, outros docentes aqui no Brasil que são habilitados, eles trazem essas cartilhas da África do Sul, que é onde essa técnica foi desenvolvida, e a capacitação dos funcionários para utilizar essa técnica. Porque não é só chegar, ler, que nem você falou, né? Que você chega a ver uma informação solta na internet e acaba aplicando e fala, não deu errado, não funciona, mas na verdade não houve a difusão. Não soube usar a ferramenta de fato. De forma adequada. Então a primeira delas é realmente ter a cartilha oficial. Né, que esse é um ponto importante. Um cartão de utilização prática, né, que você, para controle de verminose,
né, em caprinos e ovinos, a questão da hemoncose, né, é fundamental, e aí a utilização correta do método com a informação adequada. Também esse cartão está disponibilizado, tem informações para o produtor ter acesso? Tem, a gente pode passar isso para vocês também, o link de contato dos docentes que são os representantes, que trazem, né, esse cartão oficial lá da África do Sul. Perfeito. Que tem autorização, né, para poder fazer essa representação. São cartilhas bem baratas, né, vale muito a pena. Claro. O envio, uma cartilha dessa, você tem na faixa de 10, 15 reais, a pessoa já envia com frete. Fantástico. Então é um custo-benefício grande comparado, né, ao erro de você tentar imprimir, fazer algo, né, que não seja é importante, né, para o dia a dia do produtor, nível de curral, principalmente para ele, à medida até que ele tenha de fato um total domínio da técnica, ter a ferramenta é fundamental. Né? E muitas vezes nesses atendimentos, né, que o GPECO faz aos produtores, a gente faz a capacitação dos funcionários, no sentido de vários, não só do FAMAS, como usar a cartilha, como outras cartilhas também que trazem informações importantes. Então a gente se preocupa também de dar essa capacitação. Perfeito. Né? E dentro dessa linha temporal de pensamento, o que a gente também foi vendo? Depois do básico, que é o arroz com feijão, que é verminose, que ainda mata, né, mata muito no nosso país, a gente começou a ver também outras questões relacionadas ao manejo zootécnico diário daqueles tratadores e dos produtores. Então a gente começou a fazer cartilhas relacionadas à cronologia dentária dos animais, avaliação de escória corporal, aplicação de medicamentos, que muitas vezes as pessoas aplicam como se fosse uma vaca, e não é uma vaca, os locais de aplicação são totalmente diferentes, claro. Né? Cada espécie tem a sua característica. Tem as suas características peculiares. A gente fez uma cartilha sobre ordenha higiênica destinada a produtores de caprinos leiteiros, o pequeno produtor, os cuidados, né, na produção daquele leite, para evitar que venha a transmitir, né, algum resíduo, algo que possa afetar, né, o ser humano, como a gente já falou aqui da questão da saúde pública. E nesse modelo de cartilha também ele tem né, um conteúdo com uma linguagem bem acessível ao produtor, com desenhos, e também um material plastificado. Nesse material também ele pode levar a campo, pode cair no chão, sujar, depois você lava. E o produtor ele pode se utilizar como guia para tomar decisões. Então, qual é o score desse animal? Qual é a idade desse animal? Porque muitas vezes você pode comprar uma ovelha pequena e fala, borrega. Quando você abre a boca, já vê que é um animal que já está com a boca cheia, já tem a troca completa. Então, não é uma borrega. Então, com isso ajuda, né? E pode facilitar bastante. E algo muito importante que o professor Felipe já comentou, né, eu gostaria de ratificar, é a questão do envolvimento da extensão com o ensino, porque esse material a gente também utiliza junto aos nossos alunos que vão a campo conosco para fazer esse atendimento, essa capacitação. Esses alunos eles aprendem a linguagem que é utilizada com o produtor rural, como falar, né, de forma que seja claro, seja acessível, que muitas vezes a gente traz uma linguagem um pouco rebuscada, técnica, né, dentro da academia. Então eles aprendem essa questão da interação com o produtor, aprendem que diante de realidades socioeconômicas distintas, diante de um problema sanitário, eu vou tomar medidas distintas, então essa maleabilidade na tomada de decisões, de acordo com a realidade que a gente encontra. Então a extensão também casa com o ensino nesse sentido, né, de pegar o aluno, sair da zona de conforto, que é aqui no caso a fazenda escola, e levar ele para a realidade do campo, que é onde vem os desafios e onde entra também a integração com a pesquisa. Né? Como o professor Felipe já falou no nosso encontro, né, na outra gravação, a pesquisa vem, né, o ponto essencial ela vir de uma demanda do campo. Né? O que a gente está precisando, o que precisa melhorar, quais são as técnicas aplicada de fato à realidade e à necessidade do produtor. Exatamente. Olha, fantástico, uma riqueza de materiais, né? Você que está acompanhando, nós vamos daqui a pouco deixar o contato para vocês terem ideia do que é esse nível de conhecimento de material gerado em forma de uma linguagem direta ao produtor. Fantástico a gente ter a oportunidade de conhecer e de ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Bom, nós vamos caminhando, vamos chegando ao final da nossa visita. Né? É um prazer a gente estar aqui. Eu posso dizer, professor, sem ser piegas, mas dizer que eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro e de ter a oportunidade de entender o processo da academia, em especial pelo que a gente está vendo aqui. E a importância que a Expedição Bear Brasil tem tido de conhecer trabalhos como esse, de pessoas dedicadas, comprometidas com a ciência brasileira, com a geração de tecnologia, do conhecimento, a extensão, formação profissional para o crescimento da agricultura e da pecuária brasileira. Parabéns por esse trabalho, extensivo aos demais colegas aqui da Universidade Federal Fluminense, né? E eu tive a oportunidade já em Minas Gerais de visitar diversas universidades federais, universidades privadas, institutos federais, Espírito Santo a mesma coisa, e aqui no Rio de Janeiro, e saio daqui
com a certeza de que a ovinocultura e a capinocultura, na geração de conhecimento, está em boas mãos com profissionais do quilate e da dedicação que vocês representaram aqui. Parabéns pelo trabalho. Fico feliz de saber que a ciência brasileira tem vocês como representantes especial aqui na capinocultura e na ovinocultura brasileira. Eu agradeço aí mais uma vez a vinda, a visita aqui, e parabenizar pelo trabalho. E eu tenho certeza que não vai ficar só aqui nessas gravações. Ah, com certeza. A gente vai trocar muita figurinha e para a gente integrar mais, né? Eu falo, né? Eu quando eu venho para Cachoeira de Macacu, saio de Niterói, eu brinco com meus colegas, quando vocês estão batendo cabeça aí no centro urbano, eu estou aqui em Cachoeira, trabalhando com um animal maravilhoso. Né? Eu uso as palavras do Jefferson, crie cabra e seja um cabra feliz. Né? Então, eu exercito isso aqui semanalmente na nossa fazenda escola com esses animais. Então, todas as apurrinhações que a gente tem lá no serviço público são descarregadas aqui, a gente não tem. Aqui é só alegria, trabalhando com esses animais maravilhosos. Né? Eu me sinto realizado profissionalmente, como médico veterinário e como docente, por ter essa oportunidade de ter a cabra e a ovelha como material de trabalho para os meus alunos. Né? Então, parabenizo aí pela caravana, que vocês tenham a missão, que vocês tenham sucesso, que vocês estendam isso para mais estados, se Deus quiser, para a gente integrar as pessoas, né? Que é isso que a gente quer. Obrigado, professor. Também faço minhas palavras do professor Felipe e também ressalto a importância desse tipo de trabalho que você está fazendo, essa caravana ao redor do nosso país, que na verdade são muitos países, né? É verdade. Se a gente for olhar a região sul, norte, nordeste, são muitas realidades. A diversidade é enorme. É muito aprendizado, é muita troca, e como a gente tem a aprender, né, com todas essas realidades e essa importância dessa integração, dessa conexão que você está fazendo com as cadeias, né? Essa verticalização, né? De chegar desde lá da indústria até o produtor. Então isso é muito importante. Te parabenizo novamente por todo esse trabalho. Obrigado, e eu, né, como professor Felipe, nos colocamos à disposição aqui para todos que estão nos ouvindo, junto do Luciano. Então tudo que vocês precisarem com relação à dúvida técnica, principalmente na área de sanidade e reprodução dos pequenos ruminantes, nós ficaremos muito felizes. Desde já nos colocamos disponíveis para atendê-los, como o nosso papel aqui na universidade. Quem quiser fazer contato aqui com vocês, como é que fica os contatos? Meu e-mail é fácil, é fz, né, e brandão@id.uf.br. O Mário é o primeiro nome dele, o último, Mário Balado, tudo junto, @id, né, e de igreja dedicado.uf.br. Você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, segue aí o link de contato aqui, tanto do professor Felipe quanto do professor Mário, para você fazer contato, ter acesso a esses materiais, tirar dúvidas e provocarmos aqui essa interação da academia com o produtor. Gente, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário. Nos acompanhe também na página do Instagram e também no Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por esse mundão afora. Forte abraço, até a próxima. Até.